Mas você só consegue, é isso que eu falo para os alunos de empreendedorismo, e para vocês aqui eu estou falando também, você só consegue melhorar os processos se você realmente meter a mão na massa, entendeu? Não adianta você, tipo, vou assistir uma aula de Microsoft Project. Vai para a aula, assistiu, entendeu ali tudo, o professor fazendo, não foi você que fez, foi o professor que falou. Terminou a aula, você vai para casa, depois você volta para casa e não tentou fazer. Não, você não aprende, você não chega nem a esquecer, porque você só consegue lembrar, você só consegue aprender se você fizer. Porque eu mesmo, por exemplo, eu tenho um problema, né, que é assim, eu uso muitas ferramentas tecnológicas, muitas, né? Tem um editor de vídeo, tem o Miro, tem um monte, o Google Data Studio, eu uso um monte de coisa. Aí o que acontece? Agora, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta que eu vou usar aqui, eu não uso ela no meu dia a dia. Eu vou mostrar ela para vocês aqui. Mas tem muita coisa dela que eu já esqueci. Por quê? Porque eu não estou usando todo dia. Quando eu passo um tempo, por exemplo, normalmente quando tem recesso, né, férias, aí eu também fico sem saco um pouco para editar vídeo, para gravar, aí eu passo tipo um mês sem gravar, só editar. Quando eu volto, que eu abro o programa, eita, isso aqui como é que faz? Aonde é? Então, aí você leva um tempo para até dar o arranque de novo. Depois que você dá o arranque, aí você vai, mas até lá, assim, prática é tudo, gente, prática é tudo. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá, acho que está tudo ok ali. Deixa eu só conferir aqui também que apertei o botãozinho aqui, tá certo. Tá certo aqui também. Então, boa tarde a todos. A gente vai começar agora mais uma aula, né, a nossa 10ª aula do curso de administração. E sempre, né, o que é que eu faço sempre? Eu sempre começo uma aula tentando fazer com que vocês se lembrem um pouco do que foi o final da aula passada. Tá? E na aula passada, eu ainda continuei, né, eu falei um pouco mais sobre recursos para o resultado, né, recursos que a gente precisa para obter o resultado. Falei de algumas ferramentas também. E hoje, nessa aula de hoje aqui, na verdade, a gente encerra um módulo. O curso todo é modularizado. Tá? Esse módulo agora, eu dei o nome a esse módulo de Uma Introdução à Administração. Mas eu já fui muito mais além do que uma introdução à administração. Tá? Porque eu inverti o processo aqui com vocês. E assim, eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente está obtendo aqui no curso, né? Eu acho que eu fiz uma inversão no processo, porque eu começava sempre falando sobre planejamento estratégico, análise SWOT. E depois eu ia para as outras partes. E eu percebia que havia muita dificuldade nas turmas anteriores, porque as pessoas até aprendiam análise SWOT, mas durante o fazer não sabia onde é que ia chegar. Aí eu disse, rapaz, eu vou inverter o processo. Eu vou começar pelo fim. Começar pelo fim é também uma estratégia até de negociação. Tá? Tem muitas vezes, quando a gente quer alguma coisa de alguém, a gente vai negociar alguma coisa com alguém, a gente vai contar uma história muito longa demais. Para você, no final, pedir alguma coisa. Então, isso é uma perda de tempo. Por quê? Peça logo. Se a pessoa não quiser dar, ou não quiser fazer o que você está querendo que ela faça, você argumenta. Eu sempre digo à minha filha, quando ela começa a conversar comigo assim, né, uma enrolada, né, que é alguma coisa aí começa, pai, tudo bom? Aí começa. Eu fiz, Bibi, comece logo pelo fim. Diga logo o que é que você quer. Por quê? Porque ela pode não precisar explicar.
E aí a coisa está resolvida. Ela conseguiu o que ela queria sem precisar explicar. Mas isso não se aplica a todos os casos, né? Porque tem casos que você precisa realmente antes contar uma história, mas não precisa contar uma história muito longa antes para poder ir para o final. Então isso é uma coisa, por exemplo, esse tipo de objetividade, isso é muito importante em todos os aspectos da vida. Muitas vezes a gente não vai ter tempo de contar uma longa história, a gente tem que fazer o que tem que fazer e tem que perguntar objetivamente. É por isso que eu falo muito aqui de clareza, escrevam resumido e claro, e você só consegue escrever resumido e claro se você treinar. Né? Você só consegue falar alguma coisa de forma resumida e clara se você treinar. Né? Então, eu, por exemplo, vocês já viram, sou muito prolixo. Né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, já fiz até esse teste, tipo de gravar um story no Instagram em 1 minuto. Meu Deus, isso é um parto. Por quê? Você só tem 1 minuto para dar o recado. Então você tem que falar muito rápido, vai atrapalhar a pessoa do outro lado que não vai entender direito, você falou tão rápido que 1 minuto. Ou seja, você tem que ser muito objetivo naquele minuto. Se você tem 15 minutos, você vai falar em 15 minutos objetivo. Né? Então é muito difícil. Para mim, que passei a vida toda dando aula de 1 hora e 50 minutos, de repente, um vídeo bom no YouTube que gera engajamento tem que ter 15 minutos, 12 minutos. Porque senão não gera engajamento. E aí, quem a vida toda deu aula de 1 hora e 50, tem dificuldade para se adaptar. E aí você precisa gravar um vídeo para o Instagram, 1 minuto. E como é que você aprende, né? Então, como é que você aprende? Eu falei para vocês aqui no início da aula, né? Que um cara que trabalha com essa parte de produtora de vídeo, produção de vídeo, esse tipo de coisa, falou comigo. Ele disse, comece a gravar story do jeito que for. Errado, certo. Liga a câmera e manda o recado. Por quê? O primeiro vai ser ruim, depois vai melhorar. Daqui a pouco você está falando em 1 minuto ali. Por quê? Acostumou. Tem que ter o conhecimento, prática e repetição, né? O de sempre. Mas, voltando aqui, agora, para onde a gente estava, o planejamento estratégico que a gente vai fazer vai acabar num plano de ação. Um plano de ação é o quê? É uma tabela de coisas a fazer. É uma lista de tarefas. A lista de tarefas, vocês já aprenderam que vocês vão colocar essa lista de tarefas numa tabela 5W2H. Certo? Então, isso tudo que eu falei aqui, vocês já estão sacando. Eu coloquei aqui o primeiro ponto da aula de hoje, gestão de projeto. Depois eu coloquei 5W2H adaptada, o mais importante, o recado que eu quero dar. Quando eu falo que a 5W2H adaptada, isso aqui, o mais importante é garantir a vocês, assim, que vocês sejam adaptáveis, tenham adaptabilidade, né? E flexíveis. A gente precisa ser flexível em muitas coisas, né? Flexíveis. Em relação, inclusive, a método. Por exemplo, a tabela 5W2H ela tem 7 colunas. Mas essa é a tabela 5W2H clássica, que as pessoas fizeram e usam. Em algumas situações, você pode não usar as 7 colunas. Você pode usar só 2 colunas. Você pode usar 3 colunas. Você pode usar 8 colunas, 9 colunas, 10 colunas. Depende de quê? Depende da aplicação e depende principalmente de vocês. Vou repetir o que eu falo muito em relação a método. Método. Né? Método. Vocês estão cansados de assistir assim, de aprender. Método. Na engenharia é método para tudo, desde o primeiro ano.
os métodos de cálculo, os métodos de geometria analítica, os métodos de álgebra linear, os métodos de cálculo numérico, enfim, método, vai até encher o saco de método. E os métodos que vocês aprendem são normalmente métodos analíticos exatos. Que se você não fizer um passo, você errou a questão. Ou você errou, não resolve o problema. Aqui, em administração, em inovação e empreendedorismo, é diferente. Vocês podem adaptar para ficar mais fácil para que vocês cheguem no resultado. Então, uma recomendação que eu dou a vocês, quando vocês estiverem nas aulas que eu estou dando, e em qualquer vídeo, qualquer livro que vocês comprem, muitos livros têm métodos, né? O cara diz assim, eu vou ensinar você o método de produtividade X. Eu tenho aqui um livro que eu estou lendo agora. Eu já estudei assim, vários métodos de produtividade, né? E aí eu estou lendo esse aqui agora. Como ser produtivo e profissional onde quer que você esteja. Tá? Então, esse autor, ele é muito bom. Robert Posen e Alexandre Samuel. Esse livro eu recomendo para quem gosta de estudar produtividade. Estou estudando ele agora. Mas eu já li vários outros livros. Cada livro é um método. Todos os livros de produtividade, se você aplicar, vai ter uma evolução. Tá? O método de produtividade que eu uso é um monte de coisa que eu peguei de cada um dos métodos que dá para usar, que cabe para mim. Então, é bom, é muito importante você ter um método, porque o método ajuda a organizar, a disciplina, esse tipo de coisa. Mas vocês não podem... Duas coisas que eu não gosto de fazer, coisas que eu já fiz muito. A gente perde muito tempo, às vezes, decidindo. Gente, tem coisa que a gente deve perder tempo decidindo. Tem coisa que a gente decide e faz, porque às vezes você gasta tanto tempo decidindo, não decide, deixa de fazer e acabou. A gente pega, decide logo, faz. No final, depois que você terminar, aí você começa a ter mais condições para decidir melhor. Faz rápido, faz o processo, né? Então, eu sempre digo isso, e aqui eu trouxe essa questão do 5W2H adaptada, mas não é somente para o 5W2H, é para todos os métodos que eu estou colocando para vocês, inclusive aqui, uma introdução à gestão ágil, que é um tópico aqui da aula de hoje também, que eu vou começar, na verdade. A próxima aula vai ser toda sobre gestão ágil, tá? Mas eu vou começar hoje aqui uma introdução. Aí eu estou fazendo um gancho aqui. A aula de hoje é uma aula, vamos dizer assim, de transição do módulo 2 para o módulo 3. Tá? E aí eu vou falar de ferramentas tecnológicas para gestão ágil, principalmente. Certo? Então, esse é o meu objetivo aqui na aula de hoje, basicamente, é conectar na cabeça de vocês tudo que a gente já viu com o assunto que vai começar, que é a gestão ágil. Porque eu tenho até medo, às vezes, de tipo, mudar de capítulo, mudar o assunto, e vocês não fazerem direito às conexões. E fazer as conexões é a parte mais importante que tem dentro do aprendizado. É ligar os pontos. Aquela questão do Steve Jobs que eu passei para vocês, né? É fazer as conexões. Ontem eu tive um caso aqui, muito top, de 2 alunos, que foram meus alunos em empreendedorismo. Tá? Eles fizeram a disciplina de empreendedorismo comigo em 2019, inclusive no online. Lá no empreendedorismo, eu termino o curso com um projeto de um empreendimento, de uma empresa. E eles vieram aqui ontem porque eles terminaram a disciplina, submeteram um projeto a um edital e eles ganharam o edital. Aí agora eles estão com a empresa montada, com dinheiro para implementar a empresa. Eles usaram exatamente o método que eu dou lá em Inovação e Empreendedorismo. Porque chega uma parte que eu falo de captação de recursos e eles foram e fizeram tudo como tem que fazer. No entanto, o que eu achei mais legal da apresentação deles ontem foi que eles trabalham, inclusive são de engenharia química, vocês devem conhecer, a Samara e o João Ricardo, que é filho do João Inácio.
Eles trabalham no LASSOP. E o que é que veja, eu não sei nada do que acontece no LASSOP em termos de produto, de ensaio, de nada. Não vivo lá, não. Sou aqui, esse laboratório aqui. Química, eu não entendo. O que foi que eles fizeram? Pegaram o conhecimento que aprenderam comigo aqui, juntaram com as ideias que eles têm dentro do laboratório, que eles, rapaz, dá pra gente fazer isso, dá pra gente, de repente, transformar isso aqui numa empresa e tal. E tem um edital lá que o Seton falou, que foi que eles fizeram, conectar informações e foram atrás das pessoas que ajudaram eles a construir as coisas. Ou seja, é muito importante conectar, ligar os pontos. Isso aqui. Essa conexão aqui, entre uma aula e outra, um capítulo e outro, eu sempre faço, porque eu sei da importância da conexão. Mas as outras disciplinas que vocês estão fazendo, eu não sei nem o que é que vocês estão fazendo. E a disciplina, certamente, vai ter disciplina de vocês aí que tem total conexão com essa aqui. Eu não conheço nem o professor e nem o assunto direito. Vocês devem ter, por exemplo, algumas disciplinas de processos. Né? Processos químicos, vocês devem ter essa disciplina. Aqui é processo. Só que é o quê? Processo de gestão. É muito mais fácil ensinar administração para vocês do que ensinar para engenheiro civil. Por isso que eu falo o tempo todo de processo, 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 processo. Porque na civil a gente aprende a solucionar problemas, resolve as coisas rápido assim e tal, mas não tem a noção do que é um processo. Que entra alguma coisa, vai acontecer alguma coisa naquele meio e no final vai ter um resultado. Gestão é isso. Gestão é objetivo, né? Eu tenho um objetivo, vai entrar alguma coisa, aqui eu vou ter um objetivo, e para esse objetivo eu tenho um conjunto de coisas que eu vou precisar, né? Aqui é um processo, e aqui tem um resultado. Então, isso aqui, basicamente, é gestão. Os processos, muitas vezes, vocês vão ver quando eu falar de gestão ágil, antigamente, isso já é uma introduçãozinha minha aqui à gestão ágil, antigamente, a pessoa, principalmente que ia desenvolver sistema de software, esse tipo de coisa, fazia assim, o que é que você quer que eu desenvolva para você? Aí você listava o objetivo, passava um ano desenvolvendo, e no final você entregava para o cliente testar. É tipo assim, um processo, né? Praticamente um processo que não tinha interações no meio dele. Um processo contínuo. E isso, para determinados tipos de aplicação, isso não funciona. Ou vai funcionar com muitos problemas, porque tem um caminho mais fácil que envolve a parte das metodologias ágeis, que eu vou falar para vocês já, que tem interações no meio do processo. Então, quantas interações vão ter? O que é que vai ser feito aqui no meio do processo? Depende, às vezes, do objetivo, depende do que a gente queira. Então, o importante é entender tudo como um processo. Né? Então, eu gosto sempre de dar os exemplos que eu estou vivendo. Tem processos que eu não vivo no dia a dia. O máximo que eu posso falar é, olha, eu acho que é assim. Aqui eu estou estabelecendo um processo, conversei com vocês no início aqui da aula, né? Mostrando a vocês aqui o processo todo que está envolvido na minha aula. A gente tem as macroatividades e tem as micro. Eu tenho um objetivo no curso aqui de administração. Tem um objetivo, no meio tem um processo e tem um resultado no final. O resultado no final é o quê? Vocês aprenderem. Se a aula é online, se a aula é presencial, se eu vou usar sistema, se eu vou passar um livro para vocês lerem, aprenda aí. Claro que eu não... Tem muitas formas de vocês aprenderem. Tem muitas formas que vão levar você ao mesmo resultado. Algumas vão levar mais rápido, outras vão levar mais devagar, mas depende de quê? Depende do processo. E no meu caso específico aqui, eu sempre me acostumei, durante 20 anos dando aula presencial, daquele jeito que eu aprendi, que eu tive aula. Como é? O professor entra na sala, dá aula, presencial, sem gravar, nada, e sai.
Na pandemia, o processo não era mais possível. E a gente tinha ainda o mesmo objetivo. Ou seja, mudou tudo aqui. O que é que aconteceu quando você chega numa empresa? Ou, vou pegar o exemplo da pandemia, mas isso pode acontecer numa empresa. De repente a sua empresa está com tudo funcionando direitinho. Aí você acorda assim, hoje eu vou mudar aqui. Não faça essa mudança assim. Pode estragar tudo. Algumas coisas mude devagar, porque senão vai dar merda. Tem empresas grandes, inclusive. Eu leio um pouco sobre a parte de inovação também, né? Muitas empresas grandes, depois de muitos erros que cometeram tentando inovar em processos, durante a implementação, implementando, a empresa rodando e o cara implementando. Ou seja, para o processo que estava sendo implementado era até melhor. Mas durante um período, o processo que funcionava não funcionava e o processo novo também não funcionava. Ou seja, parou, né? Aí o que é que se faz normalmente? Muitas vezes, essas empresas, para inovar algum processo mais complicado, o que é que faz? Às vezes cria outro CNPJ, se a empresa é muito grande, cria outro CNPJ, contratam as pessoas simplesmente para mudar aquele processo, vai, muda, depois testa o processo lá devagarinho, vê se vai validando, vai vendo se funcionou. Quando tiver tudo funcionando, chega lá, pessoal, agora vai ser o dia da implantação do novo processo. Eu dei um exemplo aqui, que envolve a parte de inovação, e muitas vezes, muitas startups, muitas empresas novas surgem assim. Dentro de empresas grandes, começam a inovar os processos dentro dela, faz fora, inclusive o serviço, quando vai ser prestado pela empresa grande, passa a ser prestado por uma outra empresa menor. Você muda, além de mudar o processo, você muda a forma até de contratação do serviço, que era um serviço internalizado na empresa, com pessoas contratadas na empresa CLT, para você terceirizar com outra empresa que trabalha somente aquele processo. A evolução daquele processo, e aí você não mistura as coisas, certo? Então, eu falei agora aqui um pouco, né, sobre inovação, tá? Sobre inovação, que é uma das partes assim que eu tenho que falar aqui normalmente na disciplina de administração. Eu gosto muito, né, dessa área de inovar. Que você, não vou falar assim, a definição de inovação, essas coisas tem vários tipos de definição, várias definições para inovação. Para não deixar vocês assim muito curiosos, né? Vocês vão procurar, podem procurar na internet, definição de inovação, vocês vão encontrar várias. Uma das melhores que eu acho é a do professor Silvio Meira, que ele diz assim que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Certo? Porque você pode ser uma pessoa muito criativa, né? Uma pessoa de muitas ideias. Mas, no entanto, você não fez com que aquela ideia se concretizasse no mercado. As pessoas não usaram. A ideia foi boa. Você resolveu um grande problema, mas você não tornou-as utilizável, tornou-la útil para as pessoas. Se você não faz essa passagem, você é um cara muito criativo, você não é um cara inovador. Isso quando a gente está trabalhando os conceitos de inovação, criatividade, essas coisas, né? Então, esse é um ponto importante. A inovação, basicamente, é isso, mas vocês vão ver aí, né? Essa é a definição que eu acho a melhor. Até porque essa passagem, o meio é um empreendedorismo, né? Que você tem uma ideia e você vai criar, tem um processo no meio, que é um pouco do que eu ensino em inovação e empreendedorismo. A partir de uma ideia, você tem a ideia, tem o objetivo de levar aquela ideia para o mercado, e você faz isso através de um processo, tipo um processo empreendedor. Leva a empresa e toca o barco, né? Mas então, é isso, né? Então, acho que eu dei uma ideia boa aqui de processos, e, como sempre, né? Veja que tem muitas coisas que eu estou falando aqui, que elas são absolutamente estruturais. Estruturais. O que é estrutural? Você consegue aplicar em um monte de coisa. Estrutural em gestão, e você aplica num monte de coisa. Ferramentas tecnológicas hoje, tá? Eu vou falar aqui de algumas ferramentas tecnológicas específicas, mas eu falei nas aulas passadas, os recursos para o resultado, uma das partes que eu falava era o quê? A gente precisa de recurso financeiro, a gente precisa de recurso material, às vezes de equipamento, de coisas. A gente precisa de recursos tecnológicos. Os recursos tecnológicos são o quê, basicamente? Hardware, máquina e software, basicamente.
tem outras coisas também, que também são recursos tecnológicos. Eu simplifiquei muito assim para a parte de TI, né, de desenvolvimento de sistema. No caso de empresas de petroquímica, de empresas de petróleo, enfim, de usinas, tem muitos recursos tecnológicos que você precisa para você chegar no resultado final. Certo? Eu imagino, não conheço o processo todo de produção, por exemplo, de açúcar e álcool numa usina, mas eu imagino que todo mundo produz açúcar e álcool. Talvez cada uma por um processo diferente. Né? O processo que eu falo pode ser um processo de gestão, que aí vai envolver o tipo de equipamento, esse tipo de coisa, e os processos químicos mesmo. Né? De repente tem alguma coisa, alguma parte que alguém fez diferente para, tipo, aumentar o rendimento, para diminuir o custo, enfim, aumentar o lucro. Né? Então isso aqui, né, tudo isso, né, na verdade, são processos, mas você não consegue hoje praticamente viver sem recurso tecnológico. Né? Eu até brinquei aqui, eu disse aqui, eu fiquei até com medo de deixar essa parte na internet, porque o povo tudo pega e bota depois para dizer que eu falei que, tipo, quem não tem um celular hoje, quem não tem um computador, está quase morto, né? Porque você não consegue se relacionar, basicamente. Tem muitas pessoas que não têm computador, celular, esse tipo de coisa, pela questão social. Mas, no nível profissional, que esse é o contexto do que eu quero falar, né? Você hoje não consegue viver. Uma empresa hoje você não consegue prescindir de tecnologia. Muitas empresas que deixaram a tecnologia para lá, a inovação, fecharam as portinhas, chorando as pitangas no meio da pandemia. Ah, porque não fechei, porque não tenho como vender, porque claro, meu amigo. Antes disso, se tivesse assistido meia dúzia de palestras de inovação, o que é que os caras fazem em palestra de inovação? Normalmente. As palestras meio motivacionais, tudo bem assim, ó, o mundo pode se acabar, hein? Ó, se acontecer isso aqui, tem que ter essa tecnologia, tem que ter aquela, normalmente porque um cara está querendo vender alguma coisa, algum método, alguma ideia nova. Aí as pessoas simplesmente não deixam para lá. Aí deixa para lá, pandemia, se instala, ninguém pode sair de casa, foi o que foi, todo mundo acostumado com um processo anterior, muda os processos da vida de todo mundo. Eu dei o exemplo da aula, mas toda loja, todo mundo mudou o processo. E aí o que é que acontece? É um custo para você adaptar o processo. Eu mesmo, quando eu me lasquei todo, assim, no PLE, era mal abrir a câmera direito. Compartilhar já, eu fui ali me achando, né? Vocês também, da parte de vocês, eu acho que também foi se achando para lá. Aí eu fui melhorando o processo. Depois que eu estava assim, com tudo funcionando, ei, pessoal, pode voltar agora. Agora, por incrível que pareça, me ferrou. Por quê? Porque eu já estava adaptado. Adaptado aqui. Aí o que acontece? Tem que vir para cá. Aí eu estou pegando o que eu estou conseguindo. O que eu estou tentando fazer agora é não jogar tudo que foi aprendido de bom na pandemia fora. Ou seja, a aula presencial mas eu estou tentando usar o máximo de recurso possível que funcionou na pandemia. Veja o exemplo que eu dei aqui, dos alunos que aprovaram o projeto no edital. Veja, olhar para a carinha deles direitinho. Eu olhei ontem aqui os dois, Samara e o João. Inclusive eles estavam ali, eu nem reconheci direito. Por quê? Câmera fechada. Só que o que acontece? Ah, não, porque não funciona, porque eu não tenho foco. Alguns. Tem outros que param ali, fazem, ficam focados e acabou. É assim, a vida é essa. Ou seja, o EAD, o online funciona, funciona. Você pode não se adaptar. Mas se só tiver o online, vai ser como? É bom adaptar. Porque senão não aprende. Aí vai ficar discutindo, ah, não, porque foi online, porque eu não aprendi. Aí, meu amigo, a vida passa. E assim, olha, por que você não sabe isso hoje? Não, porque em 2000, não sei quanto, teve uma pandemia e não teve online, e aula online eu não aprendi nenhum. Imagine, o atraso da pessoa. Não adianta, é o quê? Mudou aqui, deu um solavanco à vida, se ajusta o processo e vamos embora. Não dá tempo, não dá tempo. Eu vim até, eu gosto de contar alguns casos do dia a dia, né? Eu peguei hoje um Uber, né? De vez em quando, eu quase sempre vendi Uber para cá. Aí eu fiquei conversando com o motorista, né? E aí ele foi contando um pouco do processo, né? E o Uber, por exemplo, nos últimos meses eu tenho percebido algumas corridas assim extremamente baratas, inviáveis. Eu não sei como é que os caras sobrevivem, velho. Eu não sei, né? Hoje, para eu vir para cá, o motorista perguntou, vai para onde?
Quando ele perguntou, vai para onde, eu já sei qual é a conta que ele está fazendo, né? Eu disse, o FAO. Ele disse, tem como o senhor me dar R$10 de gorjeta? Eu disse, tem, pode vir. Eu fiz isso por quê? Porque eu tenho consciência que está inviável. Entendeu? Eu tenho consciência que está inviável. Só que ajudei o cara, né? Só que o processo em si do Uber tem que ser melhorado, tem que ser ajustado. O cara tem que se adaptar. Tem que estar o tempo todo se adaptando. Tá? E uma comparação que eu acabei fazendo, há 3, 4 meses eu tive nos Estados Unidos, o Uber é caríssimo, não dá para pegar. Ou seja, lá, é claro, tem a questão do dólar e tudo, mas quando eu fiz uma comparação assim, nos mesmos termos, é muito melhor para o motorista de Uber lá do que aqui. Eu acho que eles pegam assim, qual é a situação que está o país, qual é a situação, por quantas pessoas vão trabalhar, entendeu? E aí vai. E aí você começa a ter um processo que economicamente não é viável. O que pode acontecer é o que eles começarem a desistir, só que eles têm tudo isso monitorado em dado. Tudo. Por exemplo, se várias pessoas começarem a desistir, eles devem tudo que a gente usa aqui. Imagina, ali tem tudo tecnologia, eles têm informação sobre tudo que está acontecendo. Quem está ganhando gorjeta, quem não está, se está indo, se não está, o que é um processo estruturado que eles têm em tecnologia e informação sobre tudo. Ou seja, sim, eles devem ter alguma coisa até automática, tipo para calibrar o preço. Você vê que o preço varia, né, em algumas situações, mas eles devem ter alguma coisa automática que calibra o preço dependendo do país, do lugar, das coisas, e aí leva em consideração o quê? As condições da região, do lugar ali. Né? Então, é mais um exemplo assim, de aplicação, né, de aplicação prática, né, que envolve essa parte toda de processo, mas o que eu estava falando aqui para vocês era de tecnologia. Todo mundo hoje precisa de tecnologia. Tá? Eu falo isso e vou repetir, né? Quando eu repito as coisas é porque a coisa é importante. Tá? Então, eu já comentei sobre isso aqui, eu sempre comento em administração. Vocês, quando entram lá no comecinho do curso, assistem lá Introdução à Computação. Eu fui professor de computação há muitos anos. Vocês terminam o curso com algumas noções, mas sem saber o que é isso. Tipo, o que é isso? Para que é que serve? Um for, um while, um se, um if. Dá uma tateada ali. Por quê? Normalmente eu estudei isso. Eu fiquei pensando, rapaz, por que eles têm mais dificuldade, às vezes, na introdução à computação do que em cálculo? Não para passar, mas teve um aluno, eu tenho um caso de um aluno, já faz um tempão isso, que ele fez o curso todo comigo. Quando ele chegou no meio do curso, ele levantou a mão. Disse, Cetron, eu preciso lhe dizer que eu não entendo nada dessa matéria. Tipo assim, eu vou fazendo as coisas, mas eu não sei de onde é que vai. Aí depois, né, eu conversava muito com os professores, aí tinha o Chico Potiguar da matemática. Aí o Chico me disse, rapaz, o Rafael é o melhor aluno de cálculo. Você vê, né? Cálculo ele conseguia. Na introdução à computação, não. Aí eu vou parar. Por quê? Por quê? Às vezes é uma habilidade específica, mas no caso específico, a minha dedução, não fiz nenhuma pesquisa para comprovar isso, a minha dedução é porque no ensino médio não tem praticamente nada que envolva alguma coisa de lógica, de computação, esse tipo de coisa, aí você cai no lugar, vai fazer uma disciplina onde não tem nada, porque as outras têm, tipo química continua. Matemática continua. Geometria analítica também. Tudo é mais ou menos uma continuação. Na hora que cai uma coisa diferente, você se perde. Você se perde. Por quê? Você não está acostumado com o processo. E aí tem ali o tranco, aí depois você pega o processo, e aí, aí os alunos, muitos alunos que chegam em administração comigo, que aí eu estou explorando mais ainda essa parte agora, quando eu vou falar de ferramenta tecnológica, aí a pessoa já está entendendo que precisa aprender um pouquinho de Python, que hoje em dia não dá para ficar sem programar nada, que não dá. Não é uma escolha. Eu sempre tenho dito, se vocês escolheram assim, não. Muita gente faz, não, eu não quero, eu não dou para isso, né? Tem gente que diz assim, não dou para isso. Não quero programar, odeio isso, não façam isso. Mesmo sem gostar, estuda aqui um pouquinho. Estuda um pouquinho, pega as noções, faz um curso online de qualquer coisa ligada à parte de programação, softwares, coisas, porque
essa parte lógica, o próprio Google Data Studio, que eu passei para vocês fazerem alguns trabalhos no início, a gente vai voltar agora no finalzinho, daqui do meio para o final, a gente vai voltar com uma carga mais intensa nele, tem lá uma parte que é programação. Aí vocês aproveitam, por isso que eu inseri na matéria o Google Data Studio. Por quê? Eu não podia chegar aqui e dar uma aula, o curso não é de Google Data Studio, é de administração. Mas nada me impedia de eu chegar e colocar uma ferramenta que vocês às vezes não vão gostar. Eita, trava, dá uma trava, claro que dá. Mandei logo no começo, faz aí, bota essa planilha no negócio. Então, alguns sofrem ali, penam um pouquinho no começo. Cadê a Manuel que está aqui? No segundo aula ele reclamou. Por quê? Ele fez, professor, eu tive dificuldade. Ele colocou lá, teve dificuldade. Beleza, eu sei que é para ter dificuldade. Eu não botei para ter facilidade. Eu botei para ter dificuldade inicial, para aprender e depois fluir. Eu não esperava que ninguém fizesse um dashboard assim, top, no primeiro. Era o que era? É o processo, né? Acreditar nesse processo. Mas, enfim. Então, essa parte das ferramentas tecnológicas, veja que são coisas, quando eu falo que são estruturais e de ampla aplicação, gestão de projeto, qualquer projeto de qualquer coisa, 5W2H, o João que veio aqui ontem, ele disse, pessoal, se vocês não ouviram falar ainda no 5W2H, até quando a gente vai fazer uma festa, a gente pode usar 5W2H. Quem vai fazer o quê, quanto é que vai ser, aonde é que vai ser feito, tudo certinho. Qualquer coisa. Cria uma listinha, não precisa fazer um relatório, cria uma listinha que a listinha vai resolver. E segue aquilo ali. Não precisa toda vez fazer uma análise SWOT, que é o que vocês vão ver no final, que vocês vão aprender a fazer um planejamento. Vou dar para vocês um método de planejamento. Vocês não vão chegar nas ações, no plano de ação, do jeito que eu estou fazendo vocês chegarem aí, não. Como é que eu fiz vocês chegarem? O objetivo qual é? Lista aí 10 ações que você acha que são as ações, bota na tabela 5W2H, faz aquilo todo dia e chega no resultado. Seguindo esse ciclo aqui, né? Do PDCA, né? PDCA. No PDCA, eu fiz um planejamento com vocês assim muito... Faz aí. Defina a lista de atividades. Quando eu for fazer análise SWOT, a gente vai fazer um planejamento decente, vamos dizer assim. Olhando ponto forte, ponto fraco de cada um, ameaça, oportunidade que tem, para definir as ações mais corretas do que a que vocês definiram. Usando um método. Sempre, a gente normalmente na vida tem que usar um método, né? Aí depois a gente parte para executar, checar e analisar. E corrigir, né? Analisar e corrigir, refazer ou replanejar. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Pode ser de qualquer coisa que eu falei. Eu sei que foi um monte de coisa. Então vamos embora, não? Se alguém quiser... Pessoal, se vocês quiserem interromper, levanta a mão. Porque às vezes eu falei tanta coisa e vocês pensaram em... Teve alguma dúvida, mas foi tanta coisa que agora não... Volta para buscar e não lembra, passa, vai embora. Se alguém quiser parar, pode parar e perguntar que ajuda. Tá? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, a metade, né, mais ou menos da aula, eu já fiz assim uma introdução sobre quase tudo, mas eu vou deixar aqui uma atividade complementar a atividade das tabelas 5W2H. Tá? Vou botar aqui a atividade. Eu, sinceramente, aqui, eu não sei e eu não vou parar agora para saber qual é o número da atividade que eu estou. Eu estou todo organizadinho ali, mas não vou parar agora não, porque senão a gente perde o tempo daqui, tá? Alguém sabe? Atividade, número... Oi? 7. A última foi a 7. A da tabela 5W2H foi a 7. Teve uma que eu passei aqui, eu acho que eu nem cheguei... Teve uma que eu passei aqui na sala. Eu não sei nem se eu coloquei ela no documento, em algum documento. Pois é, então eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar a 7. Tá certo? Eu vou colocar a 7. Eu acho que eu não defini com vocês corretamente a AB1. Eu tenho 3 disciplinas, não lembro de tudo. Tá? Mas o Igor perguntou aqui. O fechamento da AB1 é o quê? Então, o fechamento da AB1, na verdade é a AB1, são duas notas, tá? AB1, AB12, fazem a média da AB1. No segundo bimestre, também, uma nota, 2 notas, a média de 2 notas dá a segunda média. Tá? Então, eu estou fechando com vocês a AB1, que é
a primeira parte do curso, os 2 primeiros módulos. Quando eu entrar em introdução à gestão ágil, aqui, todas as atividades daqui para frente já são a B2. Tá? Então, como eu não passei a atividade, eu disse que vocês tinham que fazer uma 5W2H no quadro, mas eu não botei no Moodle. Eu vou botar essa atividade no Moodle, essa atividade 7, que, pelo que eu lembro aqui, é a tabela 5W2H, só que vocês vão fazer essa tabela ampliada do jeitinho que eu vou passar aqui. Não sei quantas colunas vão dar aqui, se vai ficar bonitinho assim, também não estou muito preocupado com isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, né? O que? Por quê? Vamos lembrar? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Por quê? Quando? Eita, é uma mistura aqui do inglês com o português. Quando? O que mais? Quanto? Né? Quanto custa? Quanto custa? How much? O que mais? Quem? Eita, é o quem que eu vou deixar por último, tá? Porque eu vou complementar alguma coisa em cima disso aqui. Faltam... Normalmente, o como fica depois do porquê. Como? Aqui era o que? Quando, né? Quando. Normalmente o quando é antes do quanto custa, mas não vou pagar agora não. Falta mais um. Onde? Onde? Tá? Aqui, a lista de tarefas. Então, é importante sempre fazer. Qualquer projeto que você tenha um objetivo, eu tenho que fazer isso aqui, cria o hábito de sempre fazer isso. Às vezes faz só com 2 colunas, não precisa de tudo, mas quando for uma coisa mais sofisticada, faz com tudo. Tá? Inclusive, eu sempre falo, inclusive tem exemplo aqui, de aluno que escolheu fazer o trabalho de administração como sendo o plano do TCC. Tá? Porque o que eu estou ensinando aqui, vocês podem aplicar ao planejamento de qualquer coisa. Uma coisa que vocês vão precisar daqui a pouco é o plano do TCC. Então, o plano do TCC, né, faz uma tabelinha 5W2H. O plano de ação. Nessa tabela que eu estou propondo para vocês fazerem adaptada, vocês podem me perguntar assim, professor tirou de que livro? Aí eu vou dizer assim, de nenhum, da minha cabeça. Foi uma ideia que eu tive hoje de manhã. Que eu estou precisando disso para um outro projeto. Eu disse, rapaz, isso aqui eu vou pedir para eles fazerem também, porque eu acho que agrega a tabela 5W2H. E tem uma relação com o que eu pedi a vocês no começo do curso. Lembra lá do paixões, habilidades, experiência, conhecimento, né, competência, de uma forma geral. O que é que eu quero... Tem um vídeo mais adiante que eu vou voltar muito forte na parte das habilidades, de habilidades, tá? Tem um vídeo que vocês vão assistir depois. Mas, quem vai fazer? Tá? Tem uma coisa que, se a gente fizer a tabela desse jeito, essa tabela ela é insuficiente. Por isso que eu estou colocando mais uma coluna, pedindo para vocês colocarem mais uma coluna. Essa coluna aqui seria assim, 5W2HS, se for em inglês, né? Porque é skills, habilidades. Habilidades ou competência, enfim. Competências. Habilidades e competências. Toda atividade que alguém vai fazer, você pode dizer por que a atividade vai ser feita, como ela vai ser feita, o como é muito importante, porque o como afeta nisso aqui. Quanto ela custa, quando, prazo, né? Vou falar aqui sobre o prazo, que eu esqueci de falar uma coisa na aula passada. Onde e quem. Quem, às vezes, para a gente colocar... Se a gente errar o nome aqui, dentro de uma empresa, errou... Aqui a gente, normalmente, numa empresa, a gente pode colocar o nome
a gente pode colocar o setor, tá? A gente pode colocar, se a empresa for muito grande, a filial e a matriz que vai fazer a atividade. Porque essa tabela 5W2H, imagina assim, o plano de ação da Braskem. Né? É o quê? Gigante, né? Então, deve ter o quê? Deve ter, imagino que tem um planejamento estratégico global. Aí vocês, quem for fazer estágio lá, quem for trabalhar lá, deve ter um planejamento estratégico global, macro, e de repente deve ter as áreas específicas que fazem um planejamento também, os setores, então, até uma pessoa que está executando uma atividade. Mas quando a gente está executando uma atividade, isso é muito importante vocês estarem ligados que, vamos supor que numa empresa tem um organograma, né? Tem um organograma. E você, né, tipo assim, você numa empresa muito grande, pode ser aquela história, né? Quem é você na fila do pão, né? Tipo assim, você entrou lá de subestagiário no setor, no subsetor. E você vai ter um conjunto de atividades para fazer. É muito difícil você alinhar essa atividade com a atividade que foi definida aqui em cima, porque a empresa toda, ela tem um plano, ela tem objetivos, e ela tem um resultado, tem meta, tem tudo. Tem tudo. A mesma coisa da pessoa física que eu orientei vocês. Qual é a sua aspiração? Porque vocês têm uma aspiração. A Braskem, a Petrobras, cada empresa grande dessa tem a sua aspiração, a sua meta. Qual é a meta? E, em tese, do mesmo jeito que eu disse a vocês, que se vocês definem um objetivo e diariamente você não olha para aquela atividade... Se as atividades que... Veja, você define um objetivo, um plano, foi uma dica que eu dei na semana passada, né? Você tem um objetivo, aí faz um plano de ação. Aí, diariamente, você não está fazendo nada que tenha a ver com aquelas ações. Ou seja, você criou um plano para se enganar todo dia, né? Se você não está fazendo... Então, é uma coisa que eu faço. Eu tenho até um exemplozinho para dar aqui para vocês, eu trouxe aqui. Ó. Falei de produtividade aqui no início, né? Veja, eu uso o método de produtividade todo dia. Sou muito digital, mas gosto de ter um caderno desse aqui, que eu chamo de caderno de insight, né? O que é que eu vou fazendo? Projeto Eduardo Seton Digital. Aí é um projeto específico meu, esse aqui, que você já conhece. Aqui, veja, aqui, essa aula é uma ação dentro do meu plano de ação estratégico de onde eu quero chegar. Aí o que acontece aqui? Data, e aí eu vou anotando as coisas que aconteceram, tipo, naquele dia. Aqui, mas eu tenho uma parte, deixa eu botar aqui, ó. Existe a folha de produtividade, que tipo que eu tenho que fazer todo dia, né? Assim, em tese eu tenho que fazer todo dia. Eu acho que eu falei essa folha de produtividade para vocês, eu não falei não? Uma folhinha de produtividade. Eu falei, talvez eu tenha falado no curso eu tenho uma aula, um vídeo no YouTube, que é um mini curso de produtividade. E aí, nesse curso que eu fiz, um dos métodos que eu fiz, tem lá todo método de produtividade tem. Preencha uma folha todo dia, de manhã. O que é que você vai fazer no dia seguinte de manhã? Eu não vou falar isso exatamente agora para a gente não perder o contexto aqui, mas na outra aula eu vou dar um overview assim, sobre produtividade. Tá? Mas aqui é o quê? Toda noite, qual é o foco principal amanhã? Quais são as 5 atividades? Eu não boto... eu boto 5 atividades, porque você não deve botar 6, 7, 8, não bote 7, 8, porque não vai dar tempo, porque o dia tem 8 horas em tese, você pode trabalhar mais um pouquinho, mas você normalmente subestima, então bota 5. 4, 5. E aí tem mais coisas que você preenche, e quando chega no outro dia, que você vai preencher a folha do outro dia, você olha para as atividades do dia, vê se você fez aquelas atividades. Aí você dá uma nota para você. Eita, primeira vez que eu comecei a fazer isso, a primeira nota foi com pena de mim. Eu disse, rapaz, não fiz quase nada do que eu combinei. Só que depois você vai, eita, ele tem, na folha você coloca lá, qual foi o maior erro do dia? Qual foi o aprendizado do dia? Aí, o aprendizado do dia foi que eu não tive foco nas 5 atividades, fiquei conversando. Tá? Aí você percebe por que você errou naquele dia. E aí você vai melhorando todo dia. E aí você vai ficando, tipo assim, um alto nível de produtividade, faz um monte de coisa, mas você tem que ter um controle e tem que ter uma anotação, né? Então, eu falo, por que eu trouxe isso nesse contexto? Porque, veja, se eu tenho um plano estratégico, às vezes eu paro e faço exatamente isso. Espera aí, essa semana,
Às vezes eu falho, eu não faço todo dia. Não adianta, assim, você por mais disciplinado que você seja, vai chegar um dia que você não vai fazer, mas eu já faço as coisas mais ou menos de cabeça. Não é tão bom, mas eu faço. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. E eu sei mais ou menos onde foi que eu errei hoje. Não anoto, mas tento gravar aqui. É ruim tentar gravar aqui, porque é muito bom você voltar no tempo depois e dizer assim, eita, nesse dia aqui, olha o que foi que eu fiz, olha o que foi que eu fiz. É bom, certo? Não entre naquela história assim, tem uma história, diário é coisa de menina, né? Não, cria logo esse... Não, faça o diário. Diário é top, certo? E porque aí você controla. Se você começa a não fazer uma atividade que é parte do seu plano, você está fazendo outra coisa. Você saiu do plano, desandou. Lembra do ponto A do ponto B? Você pode ir retinho, você desandou. Aí se você, tudo bem, você fica consciente de que você desandou e diz assim, o meu plano é outro, eu vou fazer outra tabela. Você pode replanejar ou você pode refazer. Ajustar o caminho toda hora, né? Então, isso aqui, eu quis colocar isso aqui, né? Para vocês prestarem muita atenção na importância disso aqui. Podem entrar no site da Braskem, de qualquer empresa, de Petrobras, de outras empresas de petroquímica, nas empresas que interessam a vocês, que vocês querem trabalhar, ou que trabalham, procura lá, planejamento estratégico, plano de ação. Aí vai ter lá uma lista. Aí não vai ter lá, pessoal, essa aqui é uma tabela 5W2H, não, o cara fez a tabela de ações, quem vai fazer com isso tudinho que tem aqui. Muita gente sabe fazer um planejamento e não conhece o nome 5W2H, porque o nome 5W2H não é relevante. É relevante se você é administrador, se você está ali. É só para ajudar vocês a gravarem um pouco, tá? Mas vocês vão ver várias tabelas na vida que vocês vão ver que é a tabela 5W2H. Então, e acompanhando o monitoramento, né? Enfim, eu vou passar agora aqui, essa tabela estendida, basicamente é isso aqui. É o quê? Eu preciso de uma pessoa aqui para fazer isso, que tenha habilidade nisso e nisso. Porque se você está numa empresa e bota uma pessoa para fazer, e a pessoa não tem habilidade naquilo, aquela tarefa tem uma chance grande de atrasar. Ou seja, coloca a pessoa certa para fazer a coisa certa. Não, nem todo mundo sabe tudo. Ah, todo mundo pode, qualquer pessoa pode ser isso, pode ser aquilo. Não, isso é uma conversa motivacional, gente. Não pode. Tem coisas que eu não posso ser, que eu não consigo ser porque eu não tenho habilidade, eu não treinei para isso a essa altura do campeonato. Eu posso tentar, a história dos pontos fracos, pontos fortes, né? Eu posso tentar ser alguma coisa que não dá, tipo assim, tá muito difícil para mim agora, posso, mas eu vou deixar de fazer uma coisa que eu tenho muita habilidade, eu tenho o meu ponto forte, que eu sei o que é. Tem outras coisas que eu não vou saber fazer. Quando eu não vou saber fazer, eu vou chamar o quê? Vou contratar, né? Vou botar outra pessoa para fazer. Porque não dá, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, aqui é uma lista, tipo, quais são as habilidades que eu preciso. Ou que a pessoa, quando o plano for individual, quando você listar essas habilidades, eu estou colocando essa coluna aí para você saber assim. No ponto A, vocês definiram as habilidades que vocês têm. Pode aparecer uma tarefa que você não tem aquela habilidade. Se você não tem aquela habilidade para aquela tarefa, qual é uma tarefa que pode entrar aqui a mais? Aprender. Fazer o curso. Curso mais uma tarefa. Curso é fazer um curso daquela habilidade que está faltando. Senão, vai chegar na hora, não vai entregar. Se você fizer isso aqui, você vai conseguir dimensionar melhor o tempo. E é exatamente no quando que faltou eu explicar. Eu falei do diagrama de Gantt lá no finalzinho do quadro. O diagrama de Gantt eu vou mostrar na próxima aula, um montado. Mas aonde tem quando aqui, tá? Vocês devem, em vez de dizer quando, eu vou dizer a vocês que essa coluna aqui do quando, vocês dividem em duas colunas, em duas outras colunas. Que é o quê? É a data de início e a data do fim. Tá? Faz sentido assim, quando? Em abril. Quando? Em junho. Se você não estiver fazendo um plano assim muito macro. Tá? Por exemplo, no plano de TCC, o cronograma é assim. Ó, abril eu vou fazer essa atividade, essa e essa. Não precisa lá da data que vai iniciar a atividade. Se você tiver isso, melhor ainda. Mas se você não tiver, você coloca isso. E vocês vão ver que o diagrama de Gantt é um diagrama que
dá uma noção para a gente temporal das atividades e também de algumas atividades. Tem uma coisa muito importante também na gestão. Tem atividades que são caminho crítico da outra. Vou dar um exemplo disso agora. Se a atividade tal, eu preciso de... Eu estou dando a habilidade aqui, é um exemplo, mas eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter dinheiro para fazer tudo. Se eu não tenho dinheiro para fazer tudo, tem uma atividade que tem que ser o quê? Levantar o recurso. Quando você preenche, você já vai planejando. Já eu consigo fazer, eu não consigo. Aí você, mais uma atividade, levantar o recurso. Aí você bota o caminho crítico, o que é? Se eu tenho uma tarefa que requer uma habilidade que eu não tenho, eu sou sozinho no projeto. Então significa que essa atividade aqui, essa atividade que é fazer o curso, aprender a habilidade tal, fazer o curso X, ela é uma atividade que está no caminho crítico dessa aqui. E muitas vezes não é fácil, porque você tem muitas atividades, vocês vão ver, eu vou mostrar um diagrama de Gantt e vou mostrar caminho crítico, porque numa estrutura muito complexa, às vezes não é muito fácil você definir qual é a atividade que é caminho crítico da outra. Aí o que acontece? Na hora que chega para algum setor fazer uma atividade, aí vai dizer assim, eita, cadê aquele? Para fazer essa aqui, eu preciso daquela informação. Aquela informação eu não tenho. Eita, faltou, o setor tal não entregou. Estava na lista de atividade do setor tal. A entrega daquela atividade para o outro setor para ele fazer, ferrou. Alguém não planejou direito. Nos níveis de cima, de repente, alguém não planejou direito. Tem que ter essa conversa o tempo todo, né? Tem que ter essa... Isso não é... Veja que a administração, assim, eu tento explicar para vocês, assim, como se ela fosse uma coisa simples. Ela, vamos dizer assim, diante de tanta coisa que vocês aprendem aqui na engenharia, eu acho que ela é uma matéria fácil, mas o processo em si, de chegar no resultado com pouco recurso, é mais difícil do que cálculo 1, 2, 3, 4, 10. Porque envolve gente, não é exato, é emocionante. Eu adoro gestão porque assim não é uma coisa que tu planeja hoje e amanhã tá tudo certinho. Não tá. Tem atividades que são, mas tem outras não. Precisa da intervenção humana. Precisa de ter as habilidades certas, precisa de um monte de coisa. Então, esse caminho crítico é uma outra coisa também que a gente descobre quando aparece isso, mas isso aparece, eu acho que um pouco mais no diagrama de Gantt. Isso vai ficar para a próxima aula. Então, como eu prometi, né, falar aqui um pouco de introdução à gestão ágil, vai ser realmente uma introdução assim muito rápida. E aí eu vou me sentar aqui um pouquinho. Vou me sentar aqui um pouquinho, tá gravando a tela esse tempo todinho, sem nada, né? Nem usei aqui, acho que está consumindo aqui meu recurso todo aqui. Vamos lá. Então aqui, eu vou fazer o seguinte. Veja, eu trouxe esse board aqui, porque o Miro é outra ferramenta tecnológica que vocês já conhecem, e em algum momento vocês vão usar mais. Tá? Eu sugeri que vocês fossem fazendo muitas coisas do MindMaster. Mas em algum momento, aqui tem algumas vantagens quando a gente vai fazer uma exposição, tá? Então, ó, essa aula aqui foi uma aula que eu dei, eu vou voltar nesse slide, nesse board aqui de outras vezes, mas esse assunto que eu vou dar agora para vocês, eu sempre prometi dar nas turmas, eu sempre não dá tempo, eu dou muito rápido, e eu estou conseguindo andar bem aqui, tá? Então, basicamente, o que é? Eu vou pegar aqui, nem vou usar esse quadro todo aqui, mas eu trouxe só para mostrar que tipo de coisa pode facilitar a vida. Por exemplo, eu separei um monte de figura, que a ilustração ela é muito boa para explicar as coisas, que eu não tenho aqui esse recurso todo, né? E eu não tive tempo de fazer um PowerPoint direito. Aí eu disse, peraí, eu tenho que mostrar essas figuras hoje. Aí o que é que eu faço, né? Eu já tinha as figuras, tudo separadinho, e fica muito melhor para mim colocar aqui do que colocar no PowerPoint, porque não fica tão organizado quanto está lá no PowerPoint, mas depois fica mais fácil de achar. Veja, de repente eu posso colocar um curso todo aqui num board só. Fica fácil, organiza. Então, só que se fica muita coisa no board, o board começa a ficar mais pesado. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Que isso são coisas que dá para fazer, né? Que dá para fazer. E vocês podem, usando o Miro, vocês podem fazer isso que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui, eu tenho um monte de figura aqui, tá? Tá no formato PNG. Vou ver se eu consigo trazer para cá, arrastei aqui essa figura todinha. Vamos ver a bagunça que vai dar. Ó, ele trouxe aqui todas as figuras que eu preciso mostrar para vocês. Tá? Aí eu posso depois organizar, botar no framezinho, explicar cada coisa.
A desvantagem do Miro em relação ao RTF que eu uso, as coisas que eu uso, é porque isso aqui não exporta um texto. Aí a informação fica toda junta ali e é um pouquinho mais complicada. O que é que eu vou mostrar para vocês assim bem rápido aqui? Tem algumas figuras. Essa aqui, que é uma figura que é um pouquinho mais para frente que eu vou usar. Eu vou pegar aqui só as que vão ser importantes, tá? Então, aqui você já conhece, né? Bem o PDCA, planejar, fazer, checar e agir. Eu disse no vídeo que está gravado de PDCA, o PDCA inspira todo o resto. Gestão ágil, a gestão ágil, ela é uma criação, uma invenção de quem trabalha com tecnologia, desenvolvedor de software, basicamente, tá? Vocês vão entender, né? Eu tenho aqui, ó, aqui é o PDCA. Aqui, o nome disso aqui, alguém sabe como é o nome disso aqui? Por exemplo, uma tarefinha, assim, Stories, To Do, In Progress, Testing e Done. Alguém sabe como é o nome dessa ferramenta? Quadro Kanban. É o Kanban, tá? Então, aqui, o que é Stories, o que é PO, o que é Product Owner, o que é uma Sprint Planning, Sprint Review, esse tipo de coisa, tudo na próxima aula, tá? Aqui é um quadro Kanban, basicamente, as histórias eu vou explicar na próxima aula, mas o que é que tem para fazer? Você olha lá, todo dia, o que é que você tem para fazer. Então, terminou de fazer, está fazendo, pega o post-it e coloca aqui. Terminou de fazer, está testando, coloca aqui. A atividade está feita, coloca aqui. O projeto Petrobras, que eu estou tocando agora com a turma que está aqui, de vez em quando passa um aqui, tem 20 pessoas que trabalham usando isso. Super entrosado, o negócio super funcionou, principalmente na pandemia. A gente entra lá, eu entro lá, sei o que é que todo mundo está fazendo, quais são as histórias que tem que ser concluídas naquele mês. Tá? Eu vou tentar trazer aqui, pelo menos o Kim, o Fábio, uma parte do meu time, para contar a história de como é a gestão do projeto. Tipo assim, o que eu ensino a vocês, eu aplico aqui nos projetos. Tá? Então, aí aqui, deixa eu ver qual é a melhor aqui imagem para eu falar do Scrum. Tem várias imagens aqui. Eu vou pegar essa aqui. Essa aqui é um ciclo. Aqui são vários ciclos da mesma coisa. Tá? Então, o que é isso aqui? Veja, muitas pessoas falam, eu estou usando um método de gestão ágil. A primeira coisa é entender quais são o método de gestão ágil. Scrum é gestão ágil? Mas é um dos 3 tipos de gestão ágil. Tem o método XP, tem o Scrum, e tem um outro que fugiu aqui agora, já estou um pouquinho cansado aqui, mas aqui está, ó. Esse livro é um livro de engenharia de software, tá? Que ensina, esse livro é muito bom, tá? Ó, Engenharia de Software Moderna, Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software. Tá? Então, deixa eu lembrar aqui o outro tipo, o que é a diferença de um para o outro, essas coisas eu vou mostrar na próxima aula, tá? Quando eu vou entrar na gestão ágil. As metodologias super eficientes, na verdade, cadê aqui? Gestão de projeto, porque desenvolvimento de sistema é um projeto em si, né? Cadê aqui? Eu acho que é Kanban mesmo. Kanban é um método, só que é XP, Kanban e Scrum. Se não for, eu corrijo depois isso, tá? Mas é XP, Kanban e Scrum. Só que o que é que a gente usa no dia a dia? Scrum e Kanban. Faz uma mistura ali das duas coisas dentro daquela perspectiva que eu disse para vocês. O método é o que cabe na gente, é o que a gente gosta de usar. Então você vai pegando as ferramentas e vai usando ali. Tá? Basicamente, o que é? Lembra que eu dei o exemplo ali que você antigamente desenvolvia software, o cara especifica o que ele quer, você anota, você faz e lá no final você entrega o resultado para o cara testar, para o cara... A Petrobras aqui, quando contratou o último projeto da gente em 2019, eles disseram para a gente não quer mais do jeito que era. A gente quer usar a gestão ágil, e a gente vai fazer isso com vocês. E na pandemia, então, eles aceleraram o processo, o resultado da gente aumentou assim exponencialmente. Tanto que quando abriu o presencial,
eu disse, pessoal, pode ficar todo mundo em casa. Tipo assim, o resultado estava tão bom que eu disse, quem quiser ficar em casa pode. Porque eu não imagino, eu vou trazer para cá e de repente a coisa não funciona, porque vai perder 2 horas, 1 hora para vir, 1 hora para voltar, enfim. Né? Mas assim, tem gente que opta por trabalhar aqui, não tem problema. Mas todo mundo está vendo tudo que o outro está fazendo ali, porque tem a ferramenta. As ferramentas tecnológicas, eu vou mostrar uma aqui basicamente o que é. Tem a visão, né, o que é que a gente quer, o objetivo, né? Tem as histórias do usuário, que eu vou explicar isso na próxima aula. Tem o backlog. O backlog é o quê? O backlog é uma lista de tarefas. Você faz uma lista de tarefas do projeto inteiro que tem que fazer no próximo ano. Então tem um backlog gigante. Lista de tarefas. É um tipo um 5W2H. Aí esse backlog, o grupo vai matando as tarefas. Ó, com o backlog, você define a sprint de 15 dias. Você define um prazo para sprint. A gente usa normalmente uma sprint de 15 dias. A sprint de 15 dias é o quê? A cada 15 dias, para todo mundo, para fazer uma reunião que é sprint review. Sprint review é o quê? Revisar se as atividades que foram combinadas na sprint planning de 15 dias atrás foram feitas. Quem não fez vai ter que explicar por que não fez. Aí tem a sprint planning, a sprint review e tem a sprint planning. É dividida em 2 partes, são as cerimônias do ágil. Tem cerimônias. Então, você faz a sprint planning, a sprint review e a sprint planning. Depois, todo mundo sai para fazer as atividades, trabalhando ali 15 dias, usando o Kanban. A gente usa, na verdade, uma ferramenta tecnológica chamada Gira, tá? Para desenvolvimento de sistema. E todo mundo parte para fazer. Depois que junta, o cliente também participa dessas reuniões. O que a gente chama de PO no ágil, que é o PO, é o dono do produto, é o dono do processo. O dono do processo não somos nós, o dono do processo é a Petrobras que contrata a gente. Ele fica na reunião para saber se é aquilo que ele quer e para dizer que testou e que aquilo está funcionando da passada. E assim vai. Então isso aqui, veja, num projeto de 4 anos, imagine, num projeto de 4 anos, você repetir esse ciclo a cada 15 dias. Então, num nível gerencial, a gente faz a cada 15 dias, e num nível gerencial um pouco maior, aí entra outras empresas que estão prestando serviço também, empresa de consultoria que faz a gestão do projeto ágil. Aí se faz uma grande reunião e todo mundo tem que apresentar, e essas sprints é um tempo mais longo, de um nível um pouco maior, mas o método é a mesma coisa. Tá? Então, basicamente, é isso, uma introdução aqui à gestão ágil. Tá? É isso. Na próxima aula aqui a gente continua. Então, a próxima aula vai ser gestão ágil especificamente. Eu até, no começo da aula, eu pedi aqui para que vocês abrissem. Eu perguntei quem usa o Trello. O Trello é isso que está aí na tela. Quem não tem uma conta no Trello ainda, pode baixar um aplicativo, pode baixar no computador em casa. Na verdade, o Trello é o quê? O Trello é uma ferramenta tecnológica para que a gente consiga um Kanban, na verdade. É um grande Kanban. Então, se eu chegar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o que foi que eu fiz? Blog, eu tenho um blog, aí eu criei um quadro para o blog. Canal do YouTube, Eduardo Seton. Eu tenho aqui, ó, se eu clicar aqui é um quadro. Aí tem aí, basicamente, as atividades que eu tenho, o backlog, o que eu tenho que fazer. Aí eu estou fazendo, vou fazer, terminei, não terminei. Né? Se eu seguir a sugestão que alguém me deu aqui de chamar alguém para editar os meus vídeos, o que é que eu faço? Compartilho, coloco lá aquela atividade para o editor de vídeo. O editor de vídeo, quando ele terminar, ele vai dizer lá, terminei, eu vou receber uma mensagem dizendo que ele me dizendo que terminou, e aí faço a parte que eu tenho que fazer. Então toda essa estrutura toda que a gente está conversando aqui, em algum momento ela tem que ir para o sistema, porque senão a gestão vai ficar mais complicada do que a operação. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer em gestão. Imagina, você criar metodologias, criar métodos. Imagina a pessoa tendo que fazer uma tarefa e você lá como gestor querendo contar alguma coisa, querendo saber se a pessoa está fazendo, entendeu? Então você tem que fazer uma gestão otimizada. Então faz a reunião, a sprint planning, sprint review e deixa o cara trabalhar. Deixa a pessoa trabalhar em paz. Não fica todo dia, está fazendo, apesar de que tem no nosso projeto
tem uma cerimônia que é a daily. Todo dia, às 9 horas da manhã, tem uma daily. Essa daily é no Teams. O nosso Scrum Master que é uma outra palavra, né, que tem no processo, ele entra na reunião, todo mundo entra, mas a reunião não é para passar assim tudo, não. Todo mundo já sabe o que tem que fazer naquele dia, só que nessa daily, o que é que se faz? O Scrum Master pergunta, alguém está com algum problema crítico que não dá para fazer as atividades de hoje? Ah, eu estou precisando de um arquivo que é o fulaninho tal que tem, eu estou isso aqui. Se ninguém tiver nada para cobrar, para pedir para a atividade do dia, tudo certo, a reunião está encerrada. Se tiver faltando alguma coisa, o Scrum Master vai tentar resolver para passar a atividade para o cara daquele dia. Para que o cara naquele dia cumpra com a atividade. Ou seja, tem as sprints, tem as deles, que são as cerimônias aí do ágil. Tá? Eu acabei quase dei um monte de coisa de ágil aqui em bem pouco tempo. Mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Certo? O senhor vai explicar direitinho a atividade? Vou. Não, a atividade que eu quero que vocês façam, basicamente, é fazer este quadro para o plano de ação de vocês, que eu já tenho pedido, né? Aqui é, qual é o plano de ação de vocês? E observem que esse plano de ação, ele não é estático. Se alguém já começou a fazer, fez, mas nas minhas aulas aqui, pensando mais, abriu outra, vai abrindo a lista. A minha ideia não é que vocês saiam da disciplina com um plano perfeito, não. É que vocês entendam a técnica e a partir daí vocês vão aplicando, vão usando, vão criando coisas, entendeu? Então, se alguém, né, na próxima aula, o que eu vou pedir para vocês, por exemplo, por isso que eu pedi para vocês colocarem, criarem uma conta no Trello, o Trello é gratuito, tá? É vocês criarem essa conta, eu vou pedir para vocês pegarem essa planilha e colocar no Trello. Se alguém quiser adiantar, já coloca e já me deem na próxima aula, já me deem a próxima aula que colocou e eu já uso, de repente, já uso como exemplo aqui o que vocês fizeram, tá? Aqui vai ter um trabalhinho, tá? Eu não ensinei nada de Trello, mas também não vou ensinar, não vou fazer tutorial, vai no YouTube, tutorial, Trello iniciante. Vai lá no tutorial da própria ferramenta, olha como é, sai usando. Não vai saber não, mas vai sair usando. Usou 15 dias, já aprendeu, bota outra pessoa para usar também junto com você e vai embora. É assim que aprende. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar, essa aula vai ser editada e gravada. Eu acho que eu consigo fazer isso lá para terça-feira ou segunda. Eu acho que essa aula tá no canal. E fiquei devendo a vocês aqui, né? Colocar essa atividade, que seria a atividade que até eu já passei na aula passada, como atividade AB1, eu vou colocar lá AB1, vai ter um arquivo, e eu vou dizer o que é AB1, o que é AB2, e quanto... AB1 é o quê? O trabalho 1 vale 1 ponto ou 2 pontos. O trabalho 2 que vocês fizeram vale 2 pontos. Então, o conjunto dos trabalhos, incluindo esse que é o último, é a composição da nota. Só que eu vou dizer a vocês quanto é que vale cada coisa, aí vocês vão pegar, vão fazer o que falta para complementar, e vão submeter lá, provavelmente até o dia 21 desse mês, que é o dia que eu vou dar o prazo para vocês, para a turma de avaliação econômica de projeto. Beleza? Tudo certo? Então, bom final de semana, pessoal. Valeu. Oi. No que é que a gente bota, né? O que é a ação? O que é a ação? O que é a ação? Comece com o verbo. Tá? Aqui comece com o verbo sempre. E o verbo não é bom não usar um verbo vago, é bom usar um verbo que fique claro qual é a ação que eu tenho que fazer. Tá? Tanto mais específico seja o verbo, o que eu tenho que fazer, olhem com cuidado para essas frases, porque quando a gente escreve uma frase clara, se você não escrever a frase clara, você mesmo, depois de um mês, vai olhar o plano que você fez. Eita, o que foi mesmo que eu quis dizer com isso aqui? Aí imagine outra pessoa que você está gerenciando, que você quer que a pessoa, você vai fazer o plano, está liderando a equipe, quer que as pessoas façam isso também, e aí você tem que ser claro. Procure ser o mais claro possível. Normalmente, a gente é muito relaxado, assim, bota aí qualquer coisa, não é qualquer coisa. Em gestão, nada é qualquer coisa. Tem que
parar um pouquinho e escrever. Não precisa, né, isso é uma coisa que eu tenho visto até em muitos cursos de gestão e lives, esse tipo de coisa. A gente não precisa mais, esse livro diz isso aqui, a gente não precisa mais fazer grandes relatórios, grandes coisas, porque não dá tempo, as pessoas não leem em geral, então é checklist, é uma frase clara. Veja, uma frase clara faz com que você evite que você escreva muitas coisas, entendeu? Então, é isso aqui. O quê? Porque em tudo que a gente for escrever, é bom a gente ter clareza. Coloca o modelo lá, só se for possível. O modelo? O modelo de quê? A planilha. Isso. Eu vou colocar a planilha, eu quero que vocês façam essa... O seu montou, por exemplo. Não, veja, essa planilha, eu já tinha dito isso na próxima aula. Vocês vão fazer na mesma planilha que você já tem compartilhada comigo. Pelo amor de Deus, não criem outra planilha. Se vocês criarem outra planilha, vai ser muito ruim para mim, porque... Ah, é no Excel. Oi? É no Excel. É no Excel, só que você vai criar mais uma aba. Ah, tá. Tá? Eu é que estou falando errado aqui, que é... Olha, vocês criam uma planilha? Não, vocês criam uma aba. Sempre uma aba. Porque senão, na hora de corrigir, eu vou passar um tempão para corrigir. Porque eu tenho que entrar, eita, planilha... Ah, o Igor tem essa planilha, tem aquela, não. Uma planilha só, um mapa mental só, um board no Miro só, porque fica muito mais fácil para mim. Beleza? É para quando terminar a planilha, é para adicionar um dashboard? Isso, se vocês quiserem ir fazendo, né, vocês podem ir fazendo. Eu vou chegar já no dashboard, porque vai ter uma hora que a gente vai colocar mais colunas aqui. Quando eu terminar o ágil, o assunto seguinte é indicador, OKR e KPI. O que é o OKR? O que são os OKRs e os KPIs? Essa atividade aqui, o sucesso dessa atividade, eu vou medir como? Medir. Você vai ter que criar quantitativamente o que é que você vai usar para medir. Um exemplo. Cada atividade dessa, você vai usar lá o número de horas por semana. Isso é um número. Eu consigo contar. Então você vai estimar aqui, tipo assim, quantas horas, por exemplo, as horas é um indicador. É um indicador que você pode contar. Só que, por exemplo, fazer um curso de alguma coisa. Na verdade não é fazer um curso, é aprender alguma coisa. Se vai ser um curso, vai ser um livro, o que é que vai ser? Aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa, você pode colocar como meta, como indicador, aí é um número que você tem que contar. Tipo, pode ser fazer a certificação, fazer a prova final do curso, ser aprovado na prova final, com a nota 7, com a nota 8, se o curso for, couber isso. Mas vocês têm que criar coisas que vocês consigam medir. Aprender alguma coisa, você vai criar um indicador que aquele indicador represente que você aprendeu. Não é tão simples, mas você pega alguma coisa que seja o que chega mais perto disso. E vai ter um indicador que é um indicador de desempenho, que você vai simplesmente medir. Eu preciso fazer aquilo, por exemplo. Para eu aprender, eu preciso de algum indicador do meio do caminho. O indicador do meio do caminho pode ser o quê? Isso aqui eu vou estudar esse assunto 2 horas por semana. 3 horas por semana. Para que você chegue no final de semana, aí para um pouquinho e diz assim, peraí, eu atingi 2 horas por semana, eu fiz isso aqui, não. Aí você, 3 semanas, você tem uma meta, tem um objetivo grande que você quer aprender. Você disse que você tem que estudar 2 horas por semana, tem que tirar a nota tal lá na frente, e depois de 4 semanas você não fez nada. Errou, já está tudo bagunçado. Por quê? Não vai cumprir os prazos, não vai fazer nada. É tipo assim, o que eu vou fazer com vocês aqui nesse quesito, né? É uma espécie de uma gestão ágil, um sprint ali, você se planejar os próximos 15 dias. Se planeja os próximos 15 dias, as histórias vai ser as histórias que você vai contar. Só que aí tem uma pontuação aqui que você vai ter que colocar. Então, quando eu trouxer números para cá, vai fazer mais sentido criar o dashboard no Google Data Studio. Porque o dashboard é muito para dado, para números, para informação. Eu coloquei vocês para colocarem lá as habilidades, experiência, conhecimento, e eu vou montar o curso completo. Em vez de fazer no PowerPoint, eu vou fazer no Google Data Studio. É o meu objetivo. Não deu para fazer com vocês, mas eu estou colocando quase tudo meu, está indo no RTF, está indo na planilha. Estou jogando coisa na planilha. Na hora que eu parar, que eu tiver tempo de parar, eu vou parar, monto o curso todinho, aula 1, aula 2, aula 3, no dashboard. Imagina. Fica top, né?
É por isso que eu sugiro a vocês, por exemplo, qualquer coisa que forem fazer daqui para frente, tudo bem, pode fazer um arquivo .doc, mas se vocês forem catalogando em planilha os dados, as informações, cria lá uma planilha para outra disciplina, né, para outra coisa. Plano de TCC, vai colocando lá, entendeu? Vai colocando a informação lá, a estrutura lá, porque aí você consegue depois criar o dashboard, você consegue depois cria um PowerPoint, cria tudo, mas a informação, quando você joga ela numa planilha, a informação fica estruturada. É esse defeito que tem, por exemplo, quando você bota no Miro, as figuras que estão ali. Eu peguei e sacudi a figura todinha ali. Não foi? No Morda? Como é que eu vou localizar aquela figura? Eu quero mandar o link de uma figura daquela para vocês. Lascou. Imagine que tivesse na tabela, figura 1, figura 2, figura 3, uma outra coluna, um link para a figura. Isso é o dado estar estruturado. Quando a gente joga assim num board como no Miro, eu não tenho como estruturar depois. Como é que eu vou tirar? Estou fazendo, inclusive esse é um trabalho que eu só consegui fazer, por isso que eu estou usando menos o Miro agora, eu só consegui perceber depois que eu me ferrei todo. Por isso que é importante você ir para o processo. Eu dei 2 ou 3 cursos no modo online, tudo usando o Miro. Eita, peraí que agora eu quero fazer um documento com o que está aqui. Não consegue. O que é que você consegue fazer? Tem que entrar em cada caixinha do Miro ali, copia, cola, leva para o texto, copia, cola, leva para o texto. Entendeu? Então o Miro é uma ferramenta de exibição, de apresentação. Pode ser que eles melhorem, mas é importante, né, sempre usar ferramentas que deixem o dado de você estruturado. Porque quando você for usar qualquer ferramenta, vocês vão ver, de repente, eu nem sei, de repente, aqui, nessa ferramenta Trello, vai ter um lugar onde você pode importar um arquivo CSV ou uma planilha. Não sei se isso pode acontecer. Mas pode ser que ele importe alguma coisa. Entendeu? Aí tem que ver o quê? Tem que ver se ele vai importar. Porque se ele importar a planilha, vocês vão pegar isso aqui e vão importar lá. Se não, vocês vão ter que copiar e colar essas coisas aqui na listazinha ali do backlog, aquilo que a gente vai fazer, o Kanban. A gente vai transformar isso aqui num Kanban. Pode transformar isso no Kanban, pode transformar isso num dashboard. O que a gente vai transformar em informação depende do que você quiser fazer. Ah, eu preciso fazer uma apresentação? Transforma no PowerPoint. Ah, o chefe pediu para fazer no Power BI. Beleza, minha informação está estruturada aqui na planilha, eu vou lá fazer no Power BI, o cara não quer que faça. Entendeu? Então, essa aqui é importante. Manter as informações sempre organizadas. Porque eu falei nas primeiras aulas, eu acho que eu falei para vocês. Na verdade, eu também fazia isso, né? Ainda faço, né? Eu posso perder mais tempo procurando as coisas da aula do que dando a aula. Quando isso acontece comigo, eu fico puto. Tipo assim, aonde é que está o arquivo tal? Aonde é que está o documento? Aonde é que está aquilo? Onde é que está aquilo? Só que isso foi me irritando tanto, a minha desorganização. Eu fui perdendo tanto tempo com isso que eu disse, rapaz, agora eu vou ser o super organizado porque eu não perco tempo. Então quando você sente essa dor, né, da desorganização, você percebe que quando você se organiza, você ganha tempo, aí você vai evoluindo os processos. Então tudo que eu faço hoje, tudo que eu faço é como é que eu posso melhorar esse processo para sobrar mais tempo para eu fazer outras coisas. Tá? Eu até gosto de tudo que eu faço, mas eu quero que sobre tempo para fazer outras coisas, né? Beleza? Bom final de semana.